Aqui no nosso município, né, de Pedrinhas Paulista, a gente tem uma população idosa, né? E essa longevidade faz a gente ter algumas doenças crônicas, né? Que às vezes os pacientes com mais idade, ele acaba desenvolvendo e cronificando essas doenças, como hipertensão, diabetes, que são doenças básicas para desenvolvimento de complicações. Por exemplo, igual um infarto agudo do miocárdio, um AVC, uma insuficiência renal. Então, essas doenças crônicas são as doenças de base que mais acomete essas complicações que eu acabei de citar, que leva a maior mortalidade hoje, não só em Pedrinhas Paulista, mas no mundo inteiro. Então, o controle dessas doenças faz com que nós podemos reduzir o nível de mortalidade por essas causas, né? E aí acaba tendo um desfecho, né, populacional muito melhor, né, uma saúde muito melhor. O interior paulista, a gente costuma dizer que tem índice de primeiro mundo. Pedrinhas Paulista está acima, eu posso dizer que está acima desse nível até. Acima da média. Acima da média. Quando eu cheguei aqui, há quase 10 anos atrás, e eu já percebi que esse atendimento, né, era diferenciado. E veio com melhorias com o tempo, a gente veio fazendo essas melhoras para poder ajustar a questão de saúde pública mesmo aqui no município. Então aqui, como a gente, né, acaba fazendo o atendimento ao público de uma forma assim de demanda espontânea. E aqui existe também, na unidade básica de saúde, um atendimento de um programa de saúde da família. Então esse programa de saúde da família, ele vai focar nesses pacientes com doenças crônicas, paciente mais acamado, né, idoso. E também existe aqui no serviço de Pedrinhas Paulista o atendimento da demanda espontânea, que é aquele paciente que chega aqui com uma gripe, né, um quadro de uma gastroenterite, uma diarreia, vômito, chega com infecção urinária, dores, são atendimentos, né, que precisa de um atendimento mais imediato. A gente atende urgências e emergências aqui, né, com paciente com infarto, com AVC. Então aqui existe esses dois tipos de atendimento, né, que são em lugares separados, que a gente consegue acolher de uma forma mais assertiva. Aqui, dependendo do quadro clínico, o paciente chega aqui e ele chega num quadro de uma urgência ou uma emergência, a gente faz o primeiro atendimento dele, estabiliza esse paciente e, se há necessidade, a gente pode encaminhar para serviços secundários, né? Porque aqui, nesse atendimento, é um atendimento primário de saúde e de atenção básica, e, sendo necessário, a gente faz um encaminhamento. A nossa referência é a CIS, hoje, e nesse encaminhamento é importante a gente dizer que a gente faz, através de muitas vezes aqui, pelo SAMU. Então, o SAMU vem buscar esse paciente aqui, quando necessário, com médico na ambulância, que é uma estrutura, né, que eles têm avançada de saúde, que aí o médico chega aqui, a gente passa esse paciente para o médico, com a equipe dele, e faz essa transferência do SAMU via a unidade que o paciente mais necessita no momento, né? Então, às vezes, vai para o UPA, para depois do UPA ser hospitalizado, e dependendo da gravidade ele vai direto para o hospital. Isso vai depender de uma regulação do SAMU. É muito bem feito, profissionais muito bons, né? E a gente tem bastante tranquilidade. Então esse convênio que existe com o SAMU é imprescindível para o nosso município aqui. A administração, né, pública aqui de Pedrinhas sempre foi comprometida com com a
com a qualidade do atendimento, Marcelo, e também com a parte de responsabilidade. Certo. Então, o município tem, os gestores têm responsabilidade em resolver a questão do munícipe. Certo. Então, esse munícipe, quando ele é atendido aqui, ele não é terceirizado para outro município. Então, existem outras cidades que ele acaba passando a bola para outro município resolver. Aqui, tenta concentrar a resolução do paciente. Então, a gente consegue resolver a maioria dos casos, né? E quando necessário, a gente tem as vias, né, de estaduais, até o AME, por exemplo, um programa, né, estadual, e aí o paciente é encaminhado para dar seguimento com especialidade. Só que aqui no município, além do atendimento clínico, a gente tem também o atendimento com pediatra, com psiquiatra, tem atendimento de neurologia infantil aqui, ginecologista. Então, o que cabe ao município na questão do atendimento das especialidades básicas, né? O município ele consegue fazer muito bem. E quando há necessidade, porque o município não consegue, né, resolver todas as especialidades também, então há uma demanda por outras especialidades e a gente acaba encaminhando para programas, né, do estado ou algum convênio com algum outro município para poder resolver de forma absoluta esse paciente. Porém, aqui existe essa responsabilidade que o paciente é de Pedrinhas Paulista. Então, aqui há uma ajuda muito grande em relação aos profissionais de saúde para poder resolver essa demanda do paciente. Logo após que eu iniciei o trabalho aqui em Pedrinhas, a gente viu a necessidade de a gente levar saúde para o homem também. E é de conhecimento, né, de todos que em novembro existe essa campanha de saúde do homem. E dentro da saúde do homem, o câncer de próstata ele se destaca por ser o câncer que mais mata homens. E nós acabamos focando nessa campanha. Quando a gente começou lá atrás, e a gente não conseguiu um grande número de homens na primeira reunião. Então a gente teve uma primeira reunião, a gente teve em número aí, se eu não me engano, uma questão de umas 80 pessoas. Essas pessoas vieram, foram todos atendidos, fizeram um exame de PSA e a gente realizou toque aqui também no município. E a gente, com o tempo, a gente foi conseguindo atingir mais número de pessoas. Por que isso? Que conseguiu esse boca a boca? Por causa do diagnóstico precoce que foi realizado nesses grupos. Então, no início, começou a fazer esse diagnóstico. Nesse grupo de 80, teve diagnóstico de câncer precoce. E depois, nos outros anos, foram aumentando porque os homens começaram a perceber que um amigo, um parente, começaram a ter câncer de próstata diagnosticado e fazendo tratamento, e isso no tempo foi aumentando. Hoje em dia a gente atende em média aí 400 homens por ano. A gente já teve um aumento de 5 vezes a quantidade de homens. E como eu citei aqui, a importância, Marcelo, da gente fazer esse diagnóstico precoce é o convite que a gente tem, né, para os homens. Novembro vai chegar daqui a 2 meses, né? E nós convidamos os homens a fazer essa triagem, né, na campanha, porque se há possibilidade de a gente fazer um diagnóstico precoce, o tratamento com cura, ele chega a 90%. Então não existe, né, nós não abordarmos esse assunto, né? Então todo município deve abordar. Então a importância é salvar vidas. E esses pacientes que acabam retardando um pouco, a gente
acaba pegando ele mais na frente, uma doença mais avançada, além de reduzir a cura, esse paciente fica com muita complicação. Então essa complicação no paciente não é algo interessante para ele e ele vai ir sofrendo, né, tendo esses sintomas, e isso não é interessante. Então a gente acaba focando aqui no diagnóstico precoce. Essa que é a intenção da campanha. A idade, hoje pelo Ministério, né, da Saúde, né, eles orientam a gente a acompanhar esses pacientes acima de 50 anos de idade, desde que o paciente ele não tenha alguma doença familiar de câncer de próstata. Se tiver, 10 anos antes, tá? Ou com 45 anos. Então, se esse paciente tem uma doença na família, o pai teve essa doença com 50 anos, ele vai começar com 40 anos. Ou se o pai teve com mais de 55 anos, ele vai começar com 45. Então, para esse paciente é 45 anos de idade. Certo. Aqui em Pedrinhas, a gente faz esse acompanhamento em pacientes a partir de 45 anos. Certo. Tá? Em todos a gente vai fazendo esse acompanhamento já. É uma forma também, Marcelo, do paciente, a gente vê com o tempo que o paciente ele vem a primeira vez um pouco mais tenso e após ele vem mais tranquilo. Então a gente iniciando esse acompanhamento, o paciente ele já entra numa rotina dele de saúde. Quando a gente avalia esse paciente e a gente acaba vendo que ele está um paciente sem gravidade no momento, então não tem doença maligna naquele momento, né? Mas a campanha a gente tende a avaliar o câncer de próstata, mas outras doenças na próstata também. Então quando a gente acompanha um paciente que ele está tudo bem, a gente no outro ano faz uma nova avaliação. Então a avaliação é anual. Se esse paciente ele apresenta suspeito, um toque suspeito, um exame suspeito, a gente acaba ou acompanhando ele com menos tempo, aí, tá? Ou a gente já referencia ele para o acompanhamento, né, nos exames com o especialista, do urologista, para fazer esse acompanhamento, né, com o paciente de maior risco de desenvolver alguma doença. Esse comprometimento da administração pública, né, faz toda a diferença. E o gestor, ele entender a necessidade da unidade de saúde e os pacientes. Então, hoje, né, a gente está com conta aqui com ultrassom, e esse ultrassom a gente percebe na nossa rotina que está uma maior fluidez de exames, né? Então a gente melhorou muito esse fluxo. Então o paciente ele faz ultrassom aqui na nossa unidade e não precisa às vezes esperar muito tempo para ir em outro município para fazer, né? Ou pagar ou sair daqui para ter um custo, né? Onerar. Né? E teve uma melhoria do raio-x também aqui. Hoje é um raio-x digital. Então hoje em dia o paciente faz o raio-x e a gente consegue abrir ele pelo sistema. Então raio-x nítido. Né? E isso ajuda muito nas condutas, né? Então tanto, né, na rapidez aí que o paciente necessita, como na qualidade. Hoje em dia está sendo muito difundido a ideia de saúde, né? Saúde do corpo, saúde mental também. Então, a saúde pública, a atuação dela em relação à população geral, a gente acaba focando em qualidade de saúde, em qualidade de saúde mental também, para que esses pacientes possam fazer uma atividade física, possam alimentar de forma mais saudável, diminuir aí, ou extinguir o uso de tabaco, de bebida alcoólica. Hoje aqui no município a gente tem academia, né? Então hoje a academia é do município, é gratuita. Então a gente indica o paciente vá fazer atividade, independente da idade também. Então quando às vezes chega idoso e acha que não tem
necessidade e a gente acaba encaminhando e com pouco tempo o paciente apresenta melhora. Então hoje, saúde não é só tomar o remédio. Tomar o remédio, o paciente já está doente. E mesmo o paciente que ele toma o remédio, a atividade física, né, e a dieta, e quando há necessidade de tomar o medicamento, todo esse grupamento ajuda muito nós aqui no serviço de saúde. Porque quando a gente, às vezes, pega um paciente que acaba chegando aqui com uma enfermidade, às vezes grave, avançada, é aquele paciente que ele não se cuidou, ele acabou não se atentando para isso. E aqui a gente está começando a caminhar muito bem nesse aspecto, que às vezes a gente vê bastante pessoas fazendo caminhada durante a tarde, academia lotada, né? Então isso nos traz assim muita informação, porque os pacientes chegam aqui e falam: doutor, depois que eu comecei a fazer a caminhada, depois que eu comecei a fazer a bicicleta, eu melhorei aquela cãibra, eu melhorei, eu estou mais fortalecido, então eu estou sentindo melhor. E eu falei de saúde mental também, e isso tudo a saúde mental acompanha. É o momento do paciente relaxar, fazer uma atividade, sentir bem, e aí volta para casa mais renovado, porque a atividade física, ele tem um envolvimento de neurohormônio também. Então aumenta, né, a serotonina circulante desse paciente. E esse paciente, ele acaba ficando um paciente mais feliz, mais animado na vida dele. Então a gente vê que no município aqui a gente está conseguindo orientar esses pacientes e a gente está bem feliz com isso. Olha, parabéns ao Pedrinhas Paulista, né, primeiramente. Cidade bela, né, uma cidade conhecida aí nacionalmente, aqui dentro do estado, uma referência, né, de uma cultura italiana. Então meus parabéns. Aqui na cidade tudo tem um capricho, então as pessoas são muito caprichosas aqui, tem um cuidado muito especial, porque eu acho que está muito relacionado à cultura das pessoas também. Isso ajuda bastante, encanta bastante gente. Quando eu vim trabalhar aqui há quase 10 anos, eu fui muito bem acolhido aqui e agradeço muito à população de Pedrinhas por esse acolhimento. E ao passar do tempo, a gente foi tendo bastante envolvimento com os pacientes, porque quando você atende numa cidade pequena, igual Pedrinhas Paulista, você faz muita amizade com os pacientes, então você acaba atendendo amigos aqui. Então isso tem uma gratidão enorme nessa cidade, e a gente tem uma felicidade muito grande de trabalhar aqui. Eu sou muito feliz de trabalhar aqui em Pedrinhas. E a população, eu acho que a gente tem uma relação muito boa. Então a gente pretende continuar trabalhando aqui por um tempo que Deus quiser, né? E que as coisas possam dar certo aí futuramente. E eu agradeço bastante Pedrinhas, uma cidade que sem palavras aí para poder agradecer.